tarde, estamos aqui na Unifesp, em Santos, e agora teremos uma entrevista com a nossa convidada, a Juliana, que ela é pesquisadora sobre o tema, que é moradores de rua, e vamos falar sobre esse assunto, que ele é muito importante na atualidade, ele é muito corriqueiro. Bem, boa tarde, Juliana. Boa tarde. Você poderia dizer para nós sobre o seu trabalho, o que você faz, qual é a relevância disso? Bem, boa tarde a todos. Eu trabalho há 4 anos numa política social que é assistência social. Eu trabalho nesses 4 anos com as pessoas que vivem nas ruas diretamente. E dentro desses 4 anos também eu realizo pesquisas na área. Atualmente eu estou desenvolvendo um mestrado em Serviço Social e Políticas Sociais para pesquisar o trabalho com as pessoas que vivem nas ruas. Bem, além da pobreza, o PSR, que são as pessoas que estão em situação de rua, são muito afetadas por muitas doenças. Qual é a resposta do governo para isso? Então, é importante a gente ter em vista a perspectiva de que muitas pessoas encaram como um problema social, né? E, na verdade, este é um fenômeno que tem uma perspectiva histórica. Em uma das pesquisas que eu desenvolvi, a gente conseguiu resgatar documentos da Idade Média, do século XIV, que já falavam da existência de pessoas vivendo nas ruas. Então, é importante a gente, ao falar desse fenômeno, ter em mente que ele tem uma história. Segundo autores, ele é tão antigo quanto a existência das primeiras cidades, a criação das primeiras cidades. Então, desde que existem ruas, existem pessoas vivendo nas ruas. Mas, quando chegamos ao modo de produção capitalista, esse fenômeno adquire novas configurações para atender os interesses desse sistema. Então, ele passa a ser uma expressão da questão social. E a gente, para responder a essas expressões da questão social, o Estado, que é responsável por essas respostas, ele cria alguns mecanismos. Então, através das lutas da década de 80, nós tivemos muitas conquistas na perspectiva dos direitos. E a maior compilação desses direitos é a Carta Magna, a Constituição de 1988. E após a Constituição, na década de 90, a gente tem vários marcos regulatórios, legais, que vão legitimar esses direitos e dizer, tudo bem, eu tenho direito à habitação, mas como que esse direito se torna realidade? Tenho direito à assistência se eu precisar, mas como esse direito se torna realidade? E isso começou na década de 90. Então, correu um longo processo, as pessoas que vivem nas ruas foram uma das últimas a serem olhadas, e em 2008 a gente tem o texto feito pelo governo federal, que se chama Política Nacional para a Inclusão Social das Pessoas em Situação de Rua. Esse texto tem uma parte introdutória que fala do fenômeno, que diz que é uma expressão de desigualdade social, que ele é multideterminado, ou seja, tem vários motivos para uma pessoa ir para a rua, enfim. E em seguida ele diz qual é o papel de cada política social no enfrentamento a esse fenômeno, para garantir os direitos desse fenômeno. Qual que é o papel da saúde, da educação, da assistência, da habitação. E respondendo a pergunta especificamente da saúde, que a gente precisa entender todo esse histórico para poder chegar na pergunta. Esse documento dá diretrizes que a saúde tem que cumprir. Todas as políticas na perspectiva dos direitos humanos. E a partir de 2008, houveram outros marcos regulatórios que a saúde, quem despontou nisso, na verdade, foi a assistência social, através da tipificação nacional, da política nacional e da criação de vários serviços. E em seguida a saúde, em 2012, tem um documento muito importante que ele fala do trabalho do consultório na rua, que é um manual de cuidado, de atenção à saúde junto à população em situação de rua. Ele vem explicar o trabalho desse consultório que, se eu não me engano, em 2011 foi regulamentado. O que é o consultório na rua? Ele da atenção básica de saúde, e a ideia é de ser um serviço de unidade básica de policlínica na rua, que vai até essas pessoas para garantir que a saúde delas seja promovida. Então, apesar de ter essa perspectiva de promoção de saúde, realmente existem muitas doenças crônicas que atingem as pessoas que vivem nas ruas, que são doenças nos pés, geralmente por conta da diabetes, doenças de pele, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, com destaque para HIV e sífilis. Então, o consultório vai atender essas pessoas na rua, vai fazer busca ativa e também vai garantir que
essas pessoas tenham acesso aos serviços que são físicos, que são os CAPs, CAPs AD, as policlínicas mesmo, o PS quando for o caso, pronto-socorro, enfim. Então, a resposta atual do Estado para atender essas demandas de saúde é o consultório na rua. É o único serviço da saúde exclusivamente direcionado para atender a esse público. Na sociedade atual, os PSR, que são as pessoas em situação de rua, são praticamente esquecidos pela sociedade. Existe alguma forma de conscientização? Se sim, qual? Sim, exatamente essa mesma política nacional que eu comentei, ela fala que todas as políticas sociais têm um compromisso de conscientização na perspectiva dos direitos humanos em relação a esse tema, em especial a educação, por exemplo. E na saúde, na assistência, são ressaltadas as próprias formas de conscientização interna, inclusive, da política conscientizar os próprios trabalhadores do serviço para inibir práticas de preconceito. Porque, infelizmente, próprios documentos oficiais, eles demonstram que ainda há muito preconceito por parte de muitos trabalhadores das próprias políticas em relação a garantir os direitos dessas pessoas. Então, essa política nacional, ela já pressupõe o trabalho de conscientização, tanto com os munícipes em geral, quanto com as pessoas que vivem nas ruas, quanto com os próprios trabalhadores dos serviços. Eu realizo muito esse trabalho no dia a dia, conversando com as pessoas que a gente atende, com a municipalidade em geral do município e com outros trabalhadores de outros serviços para a gente tentar afinar e garantir o direito dessas pessoas. A conscientização é uma parte muito importante do trabalho. Por que houve um grande aumento do número de moradores de rua? Sendo que em São Paulo, só na cidade de São Paulo, o número de moradores de rua chega a quase 14 mil. Sendo que 4.960 aumentaram só em 2000. Por que isso tem? Por que essa ênfase? Então, como a gente falou que no modo de produção capitalista, esse fenômeno ele adquire novas configurações para atender aos interesses do capital, justamente concomitantemente com a Constituição e com a regulamentação dos direitos, chegou ao Brasil o neoliberalismo e ele foi se intensificando. Hoje nós temos um cenário que é muito discutido de retrocesso de direitos. Isso tanto no senso comum quanto nos autores, a gente encontra essa discussão. Então, com o avanço da política econômica neoliberal, isso vai refletir diretamente nas políticas sociais e no mundo do trabalho, que os autores chamam. Então, o desemprego, por exemplo, aumenta. E quando o desemprego aumenta, a tendência é que se aumente o exército industrial de reserva, que é um conceito que engloba justamente as pessoas que não estão inseridas no mercado de trabalho. E o entendimento dos autores que pesquisam essa temática, de alguns dos autores que pesquisam, por exemplo, a Maria Lúcia Lopes da Silva, a dissertação de mestrado dela fala que as pessoas que vivem nas ruas são parte do exército industrial de reserva. Então, elas compõem esse grupo que vai regular as relações de trabalho. Ou seja, aceite o salário baixo que eu estou te dando, senão você vai ficar que nem aquele cara ali, sem emprego na rua. Então, o desemprego tende a aumentar esse número de pessoas na rua, a falha das políticas sociais, que são cada vez mais difíceis de serem acessadas, tende a aumentar. Tem famílias hoje, muitos relatos de São Paulo de famílias que estão indo viver na rua, né? E também tem essa questão dessa função ideológica. Quanto maior o número de pessoas ali que, não que elas sejam, mas que elas representam para o capitalismo o fracasso, o contrário de tudo que nós devemos ser, da propriedade privada, do sucesso, do emprego, é um argumento de, olha, trabalhe, se dedique, se esforce e aceite as condições que eu estou te impondo, porque senão você pode chegar ali, e ninguém quer chegar ali. Então tem todas essas questões. O aumento se dá devido à política econômica neoliberal forte no país, atualmente no mundo, é um movimento mundial, e no modo de produção capitalista tem todas essas questões, inclusive a função ideológica. A existência de igreja e cidadãos praticando caridade, você acha que isso realmente os ajuda? Então, esse é um assunto que ele é bastante debatido e ele é polêmico, como praticamente tudo que envolve esse fenômeno. As doações, que são também históricas, elas têm um caráter ideológico mesmo. A pessoa, quando doa comida, doa dinheiro, doa uma roupa, ela, mesmo que inconscientemente, ela satisfaz
a questão moral dela. Ela se sente bem nessa ação. E na verdade, quando você faz uma doação para alguém que está na rua, depois você volta para sua casa e fica bem. Você continua a sua vida, mas aquela pessoa continua lá. Aquela doação não vai resolver o problema. E é fundamental que nós todos olhemos para nós e para as pessoas que estão na rua como cidadãos de direito. Então, a alimentação não deve se dar de uma forma doada. Eu dou um resto de um lanche meu ou um lanche que eu compro ali e eu não sei se a pessoa vai comer amanhã ou não, nunca mais olho para a cara dessa pessoa. A alimentação tem que ser um direito, porque é constitucionalmente garantido. Então, acaba acontecendo que essas doações prejudicam o trabalho com essas pessoas, porque a gente deve trabalhar numa perspectiva de direito, de respostas do Estado, e não de doações pontuais que acabam muitas vezes mais prejudicando do que ajudando de fato quem está na rua. Como o governo reage aos moradores de rua? Aqueles que querem continuar vivendo nas ruas? Existe alguma lei que os proíba de continuar vivendo na rua? Não, na verdade a Constituição, ela preconiza que as pessoas têm direito de ir e vir, independente de viver na rua ou não. Então, a própria política que a gente comentou, a política nacional, ela fala de atender essas pessoas para garantir o direito dessas pessoas e, junto com elas, construirmos portas de saída da rua. Ou seja, a gente vai fortalecer essas pessoas enquanto sujeitos de direitos, promover a garantia e a efetivação dos direitos da pessoa para ela estar fortalecida. Então, nesse movimento, acaba que muitas pessoas tomam este caminho de saída da rua. Mas isso não deve ser uma condicionante para o atendimento ou não dessa pessoa pelo Estado. O fato da pessoa ser um ser humano, ser um sujeito de direito, que é esse condicionante. Então, as pessoas têm direito de ser atendidas, independente se querem sair da rua ou não. Aí acaba acontecendo que, estando fortalecidos nesse trabalho enquanto sujeitos de direitos, muitos acabam rumando a um processo de saída das ruas. Então, Juliana, existem governos que transferem à força os seus moradores de rua para outras cidades. Gostaria de saber como essa cidade ela deve reagir quanto a isso. Então, infelizmente, antigamente isso acontecia mais, mas infelizmente ainda acontece hoje em dia. E ninguém pode ser retirado de uma cidade, levado para outra coercitivamente, né? A pessoa, como eu falei, tem o direito de ir e vir, e a política, inclusive, prevê que o governo banque o retorno dessa pessoa ao convívio familiar e comunitário, se for desejo dela. Então, se ocorrer algum caso, alguém ficar ciente de uma situação, de algum veículo de um município que pegou pessoas e trouxe à força para outro lugar, é importante a gente estar fazendo a denúncia. Uma das formas de fazer essa denúncia é através do Disque 100 dos Direitos Humanos, que é uma ligação gratuita que vai receber essas denúncias e vai abrir sindicâncias para investigação. Então, o que é importante é, se puder, documentar, então fotografar, filmar, ter a placa do veículo que realizou essa ação, o horário, aonde foi, se possível, falas de alguma pessoa que foi trazida, e inclusive fortalecer e fazer junto essa denúncia com as pessoas que foram trazidas à força para essa cidade. É sempre importante, e um dos ferramentais para a gente estar denunciando essas ações higienistas e inaceitáveis é o Disque 100 dos Direitos Humanos. Muito obrigada. Então, a gente encerra aqui a nossa entrevista com a Juliana, que é pesquisadora do tema, onde foi esclarecido alguns aspectos, algumas coisas que a gente precisa saber e ter certeza, não ser por boatos, e ter a realidade que o problema existe e que não pode ser encarado como ser algo que deve ser descartado, deve ser algo que tem soluções, que deve ter... A população deve estar vigente sobre isso e entender que você tem que respeitar, você tem que ter a conscientização. Então, muito obrigada. Boa tarde, eu sou Alice Batista e estou aqui hoje para falar sobre os moradores de rua. Este é Carlos Eduardo e ele vai nos falar um pouco sobre o ponto de vista dele. Carlos Eduardo, qual é o seu pensamento sobre os moradores de rua em nossa cidade? Bom, o assunto moradores de rua em si já é um assunto bem delicado e complicado de se discutir.
Bom, saímos de manhã para ir para a escola, ir para o trabalho e deparamos com essas pessoas nas portas, à beira das portas de comércios, e a primeira coisa que fazemos é ter dó, né? Ter a vontade de ajudá-los. Mas eu particularmente sou crítico nessa parte. Antes de ter dó, eu procuro discernir e saber o que fez aquela pessoa ser daquele jeito, por qual motivo ela está ali e o que fez ela ser o que ela é hoje. Bom, muito bem. E, em sua opinião, qual é a razão pela qual as pessoas chegam ao ponto de morarem na rua? Como eu disse, né, o contexto histórico, a gente precisa saber o contexto histórico. Eu sou uma pessoa que trabalha com números, né, e antes de fazer a entrevista, eu pesquisei que 35% dessas pessoas que são moradores de rua ou são desabrigadas. Muitas das vezes são pessoas que passaram por vícios, passaram por problemas e até mesmo por crimes, né? Passaram pela polícia e hoje são o que são. Bom, e a partir do contexto histórico dessa pessoa, devemos, né, nos repensar mais, discernir um pouco mais o que o morador de rua em si é para a gente, né? Não podemos simplesmente dar o dinheiro, dar a esmola sem conhecer essa pessoa. Podemos estar alimentando um drogado, podemos estar alimentando um futuro bandido que pode acabar atirando nas pessoas. Bom, e a respeito deles, são pessoas que pegam em lixos, são pessoas que podem contrair doenças graves para a gente e muitas das vezes são até perigosos para nossos filhos que muitas das vezes gostam de brincar na rua. Agora vamos mostrar um outro lado, o ponto de vista de Adoniares. Qual é a sua opinião sobre os moradores de rua? Bom, são todas as pessoas que não tiveram oportunidade na vida, não tiveram oportunidade de se estabelecer e assim conseguirem o que basicamente todos devem conseguir: moradia, casa, comida, família, todos que foram excluídos assim da sociedade. Bom, e qual é a sua opinião ao ver que uma pessoa chega ao ponto de ter que morar na rua sem condições de vida? Bom, como eu tinha dito, eles foram vítimas da sociedade, pois não tiveram muita oportunidade de emprego, não tiveram muita oportunidade de escola, e assim tiveram problemas familiares, e assim, bom, eles basicamente tentaram buscar o refúgio nas drogas ou vendendo produtos em casa, brigas familiares, assim gerando brigas familiares. As drogas também são muito responsável por esse papel, sendo até assim um principal motivo deles estão nessa situação, pois o morador de rua não escolhe estar nessa situação, ninguém escolhe estar nessa situação. Bom, e as drogas fazem todo esse papel.